Oi pessoal, então esse aqui é o terceiro de uma série de 3 vídeos que a gente está gravando para complementar o nosso conhecimento sobre a estrutura do comércio exterior brasileiro, para resolver alguns exercícios que nós fizemos em sala de aula sobre atividades práticas do comércio exterior. Nesse vídeo nós vamos falar da habilitação no radar da Receita Federal. O que é isso? Nós já vimos nos outros 2 vídeos que todos os exportadores e importadores, para atuar na área de comércio exterior, eles precisam estar habilitados na Receita Federal para ter acesso ao Portal Único de Comércio Exterior. Por que essa ferramenta foi criada? Na verdade, foi uma política internacional de controle aduaneiro que difundiu da Organização Mundial das Aduanas, lá da Bélgica, na qual ocorrem discussões entre autoridades aduaneiras do mundo todo acerca das melhores práticas a serem adotadas para o controle de quem opera no comércio exterior, de forma que eles não sejam prejudicados por demoras, de vistorias, por exigências documentais ou comprovantes que acabem prejudicando suas operações, mas também que a autoridade aduaneira possa exercer o seu controle de fiscalização e de forma adequada. Então, foi criado esse mecanismo de gerenciamento de risco baseado nas diretrizes discutidas naquela organização. Essas discussões difundiram para o ambiente doméstico brasileiro, e a autoridade aduaneira aqui no Brasil, a Receita Federal, criou o ambiente de registro e rastreamento da atuação dos intervenientes aduaneiros, o radar, que basicamente o que é? É uma base de dados que contribui com a área da inteligência aduaneira, formando ali um histórico das operações daqueles exportadores, importadores ou demais operadores da cadeia logística, de forma a auxiliar a autoridade aduaneira no combate às fraudes aplicadas ao comércio exterior. Aqui no Brasil, para habilitar uma empresa e seus representantes legais, então uma empresa é um CNPJ, se for pessoa jurídica, se for pessoa física é o próprio CPF, representantes legais são atores que auxiliam aquela empresa, que vão representar aquela empresa em determinadas etapas do processo, em algumas operações. Então, para habilitar essas empresas, é preciso observar a Instrução Normativa 1603, de dezembro de 2015. Ela veio sofrendo algumas alterações, mas como falamos, ela é multivigente, então, chamando por essa Instrução Normativa, os critérios básicos essenciais para a habilitação estarão ali. Então, as modalidades e submodalidades previstas para essa habilitação, elas devem ser observadas, porque se a empresa vai fazer o despacho aduaneiro sozinha, ela vai precisar do acesso ao Portal Único de Comércio Exterior. Esse portal só vai ser liberado se a empresa estiver credenciada, habilitada na Receita Federal. Se a empresa está fazendo uma operação de exportação e importação e vai precisar de contratar um despachante aduaneiro ou um intermediário, uma operação por conta e ordem, ela também vai precisar estar habilitada, porque ela vai ter que vincular representantes legais pelo Portal Único. Então, basicamente, não há como operar no Portal Único de Comércio Exterior sem estar habilitado, segundo os critérios dessa regra que está disposta aqui. Existem 2 modalidades para habilitação no radar, uma para as empresas, pessoas jurídicas, CNPJs, e outra para as pessoas físicas. Como nós vimos, é possível que pessoas físicas realizem operações de importação e exportação. Onde que isso está escrito? Nas portarias da Secretaria de Comércio Exterior. Então, lá vão estar determinadas
os critérios para que pessoa física possa operar em operações internacionais de compra e venda. Tanto pessoa física quanto jurídica, então, precisam preencher e atender os critérios de habilitação. Por quê? Porque as suas operações precisam ser lançadas no Portal Único de Comércio Exterior, que é por meio desse portal que o governo consegue controlar e saber como é que está ocorrendo o comércio exterior brasileiro. As submodalidades são 3, apenas para pessoas jurídicas: expressa, limitada e ilimitada. Elas têm relação com o grau de risco que essas empresas representam para a autoridade aduaneira, né? Então, na modalidade expressa, são empresas consideradas que representam baixo risco. Embora não esteja mencionado aqui claramente, mas na instrução normativa está bem claro que empresas exportadoras em qualquer montante, em qualquer volume de valor, elas podem ser habilitadas na modalidade expressa, tá? O que se destaca? Se muitas vezes essa pessoa jurídica exportadora também realiza importações, se essas importações forem abaixo de 50 mil dólares no período determinado na instrução normativa, essa habilitação pode ocorrer nessa submodalidade. Caso essas importações sejam superiores a 50 mil dólares, mas ainda assim inferiores a 150 mil dólares, então essa empresa já representa um grau de risco intermediário para a autoridade aduaneira, dentro da sua concepção. Por quê? Porque a autoridade aduaneira está dentro do Ministério da Economia, tem que lembrar disso. E o Ministério da Economia tem muita preocupação com a origem dos recursos financeiros, licitude das operações, recolhimento de impostos, né? Então, eles vão representar, eles vão exigir que a empresa preste mais informações, dependendo do montante do valor, né? Do montante de valor das suas operações internacionais, tá? Então, aqui nós teríamos modalidades de risco intermediárias e superiores na concepção da nossa autoridade aduaneira. Isso é diferente para outros países, nem sempre vai ser a mesma coisa, inclusive, né? Isso que a gente está trabalhando é o aplicado para o Brasil. Então, entendendo que geralmente se a empresa é exportadora ou ela é uma exportadora e também realiza importações abaixo de 50 mil dólares, ela pode solicitar sua habilitação no radar como pela modalidade expressa, né? Os prazos para análise dessa petição, para análise documental, se precisar ser feita alguma intimação das pessoas jurídicas, pessoas físicas responsáveis pela pessoa jurídica, são também estabelecidos claramente pela instrução normativa, visando atender princípios internacionais de transparência, pessoal, tá? Então, é sempre importante lembrar desses prazos que, uma vez habilitada a pessoa jurídica ou pessoa física para realizar suas operações em comércio exterior, o prazo de validade, né, o prazo dessa habilitação, esse CNPJ ou esse CPF ficará ativo para acesso ao Portal Único por 6 meses. Depois de 6 meses sem realizar nenhuma operação de importação ou exportação, essa habilitação ela vence, fica inativa, né? E a empresa não é que não pode mais realizar operações, não tem nenhum tipo de penalidade. O fato é que ela vai sofrer, porque se nesse meio tempo ocorra uma venda, ela vai precisar atender esses critérios de habilitação novamente. Então, é bom sempre ficar de olho, quem opera no dia a dia, lá no operacional do comércio exterior, nas empresas, ou os despachantes aduaneiros costumam ficar de olho, né? Informalmente, tem essas ferramentas públicas de acesso para consultar pelo CNPJ, para verificar se a empresa está habilitada ou não, né? Como a gente falou, essa habilitação na modalidade expressa, ela pode ocorrer pelo Portal Único. Ó. A empresa entra pelo seu certificação digital, entrega a documentação toda online. Apenas na modalidade limitada e limitada
é que apenas na modalidade limitada e ilimitada é que a empresa terá que entregar um dossiê físico na Receita Federal, aguardar o prazo, né, determinado, enfim. O que é importante lembrar disso tudo? Todos esses mecanismos, pessoal, de controle, de verificação, eles representam o que a gente conhece na economia internacional, né? Eles representam a operacionalização de barreiras tarifárias e não tarifárias do comércio exterior e também de medidas de defesa comercial, né? São formas que cada governo tem de gerenciar a incidência dessas barreiras ou medidas dentro das suas operações. Se uma empresa está começando a exportar ou importar, geralmente ela conta também com o apoio de alguns simuladores para verificar, né, se há incidência de alguma cota ou licença de exportação necessária para sua venda internacional ou ao mesmo tempo, né, se ela precisa cumprir com alguma exigência de licença na importação. E, por fim, o tratamento tributário e administrativo das importações, ou seja, o percentual de alíquota de impostos, né, que incidirão sobre aquela operação. Claro, isso hoje já está dentro do Portal Único de Comércio Exterior, e esse é o grande objetivo do governo brasileiro, como uma política, né, de adequação aos padrões internacionais, às boas práticas internacionais, né, de política aduaneira, mas o site da Receita Federal ainda também oferece essa possibilidade. Pelo código do produto, a gente pesquisa e vai verificar a incidência daqueles impostos de importação. O que é defesa comercial? São aquelas medidas, né, aplicadas depois de um processo de investigação, quando há a desconfiança de que as mercadorias estão chegando no Brasil a preços inferiores dos praticados no país de origem, por meio de métodos ilegais, né? Tanto que podem ser ilegais por conta de subsídios aplicados no país de origem, quanto por práticas comerciais consideradas desleais. Essa investigação é feita pelo Departamento de Defesa Comercial, que hoje está dentro do Ministério da Economia. Então, é muito importante que importadores, antes de formalizar suas compras internacionais com fornecedores externos, verifiquem se há alguma investigação. Então, lá no site a gente consegue ver isso, corrente, ou se há alguma medida de defesa comercial aplicada para aquele produto em si. Tá? Na sequência, então, esse mecanismo é quando os exportadores estão enfrentando barreiras para os seus produtos no exterior, né? Essa é uma ferramenta nova do governo brasileiro que visa atender, né, uma demanda mais contemporânea do comércio internacional, porque normalmente quem aplicava barreira tarifária, não tarifária, na verdade tarifária continuam sendo os países. Mas é que tem muitas barreiras que foram surgindo ao longo dos anos, que são os chamados padrões privados, que não são aplicados por estados, por governos, né? Então, o governo brasileiro também quer saber que tipo de barreira os nossos exportadores estão enfrentando no mercado externo. Então, se a gente está trabalhando com algum produto e está identificando algum tipo de barreira, é importante notificar o governo brasileiro para que ele possa verificar se essas barreiras que nós estamos enfrentando são barreiras legais aos olhos da Organização Mundial do Comércio ou consideradas ilegais. E aí proceder às medidas, né, que a gente já estuda em economia política internacional. Pessoal, obrigada, bons exercícios, bons estudos para todo mundo.